E aí, pessoal do sexto ano, Matheus Viana aqui mais uma vez, para a gente continuar falando do tratamento da água, que é o nosso assunto dessa semana. Então, a gente falou no primeiro vídeo sobre o tratamento da água para consumo, o tratamento da água que chega até a sua casa. Agora a gente vai falar do tratamento de esgoto, a água que sai da sua casa e não pode poluir um rio ou um lago onde ela vai ser jogada, tá? Então, assim como existe a estação de tratamento de água, existe a estação de tratamento de esgoto. Assim como a estação de tratamento de água também pode ser chamada pela sigla ETA, a estação de tratamento de esgoto pode ser chamada pela sigla ETE, ou efluente. Então, agora a gente vai ver o tratamento da água que sai da sua casa e vai ser jogada nos rios e nos lagos. Tem que estar limpa para não poluir o ambiente. Então, o primeiro estágio, assim como acontece na ETA, a ETE também tem 5 fases, que a gente vai ver. A primeira dessas fases são as grades. A água, o esgoto, que vem das casas, passa por grades. Repara nessa animaçãozinha aí, que a água, o esgoto sai de um encanamento, passa por uma grade mais grossa. O que fica retido nela é jogado no lixo, vai para aterro, depende do tipo de pedaço, do tipo de substância que fica presa. E aí essa água passa da grade grossa e fica presa numa grade média. Repara como o espaço entre as estruturas é menor. Então ele vai reter lixo menor, estruturas menores que por acaso tenham passado pela grade grossa. Funciona muito, entre aspas, como o filtro, como a filtração lá na ETA. Tá? É para separar as impurezas grandes, de tamanho mais considerável. Então, o primeiro estágio, grades. Segundo estágio, caixa de areia. A caixa de areia é uma estrutura, é um recipiente, é um tanque, onde a água, depois pelas grades, fica ali para separar partículas. São partículas pequenas comparado às outras sujeiras, mas que dos grãos conhecidos é um dos maiores. Então ele rapidamente vai para o fundo e nessa animação aí você vê uma estrutura que fica girando para eliminar a areia. A areia sai por aquele tubo ali, ó, e vai também direcionada para um aterro. E você vê que a água já sai com uma cor diferente lá da caixa de areia, ó. Já sai menos suja, digamos assim, né? Com menos impurezas. Então, as grades retiraram as sujeiras grandes e a caixa de areia tirou as partículas que têm o tamanho de grãos de areia. São menores do que as que ficaram retidas nas grades. Aí a terceira etapa é o decantador primário. A gente já viu a decantação lá na ETA. Aqui também tem. Só que se você está vendo o nome primário, você já deve ter imaginado que existe uma outra decantação depois. A gente vai falar dela. Então, a primeira etapa de decantação acontece no decantador primário. É a nossa terceira etapa na estação de tratamento de esgoto, na ETE. Então, as grades, caixa de areia e agora o decantador primário. No decantador primário, a água fica parada, que é a única forma de a decantação acontecer. E para que serve? Para as sujeiras grandes irem para o fundo, que nem acontece na ETA. Então a água fica paradinha lá, o que for mais pesado, as sujeiras mais pesadas que já tiverem passado pela grade e não tiverem ficado na caixa de areia, vão para o fundo, decantam. Então é para tirar para botar as sujeiras grandes para o fundo da água. Aí a água que fica por cima é levada para a nossa quarta etapa, que é o tanque de aeração. Então, grades, depois das grades, caixa de areia, aí depois da caixa de areia veio o decantador primário e agora o tanque de aeração. O que é o tanque de aeração?
é colocar gás oxigênio, é adicionar gás oxigênio na água. O mesmo gás oxigênio que a gente consegue, que a gente usa para respirar, é adicionado na água nessa nossa quarta etapa, que é o tanque de aeração. Mas para quê que se faz isso? O tanque de aeração é usado para colocar gás oxigênio na água. Tudo bem, para quê? Esse gás oxigênio faz com que alguns micróbios que se alimentam de matéria orgânica se reproduzam. Então, esse tanque esse gás oxigênio faz com que alguns seres minúsculos se reproduzam, aumentem em quantidade. Mas para quê? Qual o objetivo de aumentar micróbio na água? Porque esses micróbios vão se alimentar da matéria orgânica que tá no esgoto. Dos excrementos, das fezes, de restos orgânicos. E aí esses micróbios vão acabar limpando a água dessa matéria orgânica que está em excesso. Então, o tanque de aeração dá oxigênio para esses micróbios se reproduzem e, como tem muita matéria orgânica ali, eles vão se alimentar daquela matéria orgânica. Só que isso não é tudo. Depois, enquanto esses micro-organismos estão se alimentando da matéria orgânica, eles produzem uma substância que parece um lodo, parece uma lama. E essa substância se chama lodo ativado. Essa substância não pode ir para os rios e para os lagos. Ela tem que ser retirada. A retirada desse lodo ativado ocorre na quinta fase da ETE, que é o decantador secundário. O decantador secundário, essa água vai ficar parada de novo nesse tanque aqui, ó. A água vai ficar parada. E isso aqui no fundo é o lodo ativado. Esse lodo ativado vai ser retirado desse tanque. Assim que funciona. Então, você tem aqui a água chegando do tanque de aeração. Aí o lodo ativado vai para o fundo e é retirado por uma bomba para ser levado para um aterro, para ser tratado, enfim, vai ser dado um fim a esse lodo ativado. Depois que o lodo ativado já foi retirado, repara, você tirou as sujeiras grandes na grade, você tirou os grãos de areia na caixa de areia. No decantador primário, o que passou pelas outras fases também fica no fundo. Depois, o tanque de aeração faz os micróbios se reproduzirem e aí eles tiram a matéria orgânica que está nessa água também. No decantador secundário, o lodo ativado que é produzido por esses micróbios vai para o fundo. Então, essa água que está em cima já pode ser lançada em rios e mares sem poluir. Nem os rios, nem os mares onde eles vão ser lançados. Não significa que essa água já esteja potável, que você já possa ir lá na saída de água de uma ETE e beber aquela água. Senão não precisaria da ETA, que trata essa água para ela ficar potável para a gente. Então, é isso, a água já está pronta para ser lançada em rios e mares, sem poluir, mas não significa que ela esteja pronta já para o consumo. Preste atenção nisso. Assim como em locais que não tem ETA, as pessoas que vivem nesses locais tiveram que criar uma forma de beber água, de consumir água sem ficar doente. Quem mora em locais que não apresentam ETE também tem que dar uma solução para os dejetos que eles produzem, sem poluir o ambiente. Essa solução tem algumas possibilidades, mas as mais comuns, as mais eficientes, se chamam fossas sépticas e sumidouros. Fossa séptica, aqui, ó, é tipo um grande barrilzão. Aqui é a casa onde as pessoas moram e não tem ETE na região.
Aí tem uma tubulação que sai das privadas, das pias, dos ralos e vai em direção à fossa séptica. Aí esse material fica acumulando aqui na fossa séptica. E a fossa séptica ela não tem contato com o solo. Se fosse um barrilzão que fica fechado, fica entrando, os excrementos ficam entrando só por uma tubulação. E aí vai acumulando ali. Os dejetos vão acumulando. Só que como tem matéria orgânica e micróbios, esses micróbios vão lentamente decompondo a matéria orgânica que está ali. Por que é importante ficar confinado dentro da fossa séptica? Para que não haja, para que essas substâncias não se espalhem pelo ambiente. Se espalhar de uma vez só tudo pelo ambiente, demora, como a decomposição demora, vai poluir o ambiente. Com os decompositores, com esses micróbios agindo nessa região, devagar, essas substâncias vão sendo transformadas. E aí, existe uma outra tubulação que sai da fossa séptica e leva até o sumidouro. Geralmente, essa tubulação começa na parte de cima aqui da fossa séptica. Por quê? Porque ela vai enchendo, 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 até ela alcançar, até essas substâncias alcançarem a saída para o sumidouro, esse processo de decomposição vai acontecendo. Quando o material que está dentro da fossa séptica alcança a saída para o sumidouro, aí esse material passa a ser transportado para o sumidouro. O sumidouro é tipo um barrilzão também, ainda maior, só que ele já tem uma comunicação como se tivesse uma rede no fundo, que já tem uma comunicação com o ambiente. Então, os dejetos já passaram pelo processo de decomposição nas fossas sépticas. Quando chegam ao sumidouro, ainda fica mais um tempo retido ali, e aos poucos, essas substâncias resultantes da decomposição desses micróbios vão sendo lançadas no ambiente de forma paulatina, de forma devagar, de forma gradual. E aí essas substâncias não poluem o ambiente. Elas podem ser reutilizadas por plantas, podem ser reutilizadas por outros micróbios. E aí você dá tempo para que os micróbios presentes nos dejetos consigam reciclar a matéria que está ali. É assim que funciona. Repara que tem umas distâncias aí sugeridas, uns protocolos para se fazer essa construção. Não pode ficar muito perto da casa, porque senão pode contaminar a água do solo, fora o cheiro que pode levantar também. Tem que ficar distante de poço. Se tem uma região, se tem uma estrutura lá de onde as pessoas tiram água, é bacana que essa estrutura não fique perto da fossa séptica para evitar a contaminação da água que a pessoa vai consumir também. E, uma vez a gente tendo entendido isso, a gente vai falar de doenças relacionadas à água. São 3 categorias, e a primeira delas formada pelas doenças que são transmitidas pela ingestão de água contaminada. Você ingerir a água contaminada direto. Tem uma água contaminada, você bebe essa água e aí se desenvolve uma doença. Uma dessas doenças é a amebíase. Esse pedaço da palavra aí, íase, significa doença. A amebíase é a doença causada por um ser chamado ameba. Então, se você bebe uma água que tem ameba, que não dá para ver, porque ela é microscópica, se essa água tiver ameba, quando você ingerir essa água, a ameba vai chegar ao seu intestino e vai te causar uma doença chamada amebíase. Cólera é a mesma coisa. Se você ingerir água contaminada pela bactéria que causa cólera, ela vai para o seu intestino e te causa uma doença chamada cólera. A diarreia também pode ser gerada por água contaminada. E algumas verminoses. Ose também significa doença. Então, verminose é doença causada por verme. Se você ingere uma água contaminada com ovos de vermes, por exemplo, eles saem dos ovos dentro do seu intestino e te causam essa doença.
que é chamada genericamente de verminose. Existe um outro grupo de doenças que são transmitidas por má higiene, ou seja, não lavar direito alguma parte do corpo, ou por contato com água contaminada. Se encostar, se a água contaminada encostar na sua pele ou numa ferida, você desenvolve essa doença. Conjuntivite bacteriana. A terminação "-ite" significa inflamação. E conjuntiva é o nome de uma estrutura do olho. Então, conjuntivite é a inflamação de uma parte do olho. Bacteriana porque é causada por bactéria. Então, se você tem contato de água contaminada com essa bactéria nos seus olhos, essa bactéria vai causar uma inflamação na sua conjuntiva. Vai causar uma doença chamada conjuntivite bacteriana. Pediculose. Pediculum é o nome científico do piolho. Piolho, como a gente já viu, é doença. Então, pediculose é uma doença causada pelo piolho. Não é doença, é infestação por piolho. Geralmente é causado por má higiene, mas a gente sabe que não é só isso, né? Mas se não lavar direito a cabeça, a chance de desenvolver pediculose, de ter infestação de piolho é maior. E algumas outras verminoses também são causadas por contato com água contaminada ou por não lavar direito os alimentos, não lavar direito a mão. E essas doenças podem ser causadas dessa forma. Um terceiro tipo de doenças relacionadas à água são doenças transmitidas ou por parasitas de seres aquáticos ou por insetos que dependem da água para reprodução. O primeiro exemplo que tem aí é esquistossomose. Ose, como a gente viu, doença. Esquistossoma é o nome do verme que causa essa doença. Esse verme ele é parasita de um caramujo aquático. Por isso que está escrito aí, ó, transmitidas por parasitas de seres aquáticos. Então, tem um caramujo que vive na água doce, que é parasitado pelo esquistossoma. Se você mergulha numa lagoa onde tem esses caramujos, se eles estiverem contaminados, muito provavelmente vai ter o esquistossoma nessa água. E aí, esse esquistossoma entra em você e te causa uma doença chamada esquistossomose. Dengue e febre amarela, você já está cansado de saber, mas eu vou falar mesmo assim, são doenças transmitidas, são causadas por vírus, mas são transmitidas por um mosquito que você sabe que é o Aedes aegypti, que depende da água para se reproduzir. Lembra que não pode deixar a água parada, porque senão o mosquito se reproduz nessa água. A fêmea bota os ovos em água parada. Então, a dengue e a febre amarela são doenças que têm relação com a água, porque os insetos que transmitem essa doença dependem da água para a reprodução. Malária é a mesma coisa, é um outro mosquito chamado Anopheles, não se preocupa com o nome dele, que também depende da água parada para se reproduzir, e ele transmite uma doença chamada malária. É isso, espero ter ajudado, espero que tenha ficado claro. Obrigado, até a próxima.